Quando o senador Zé Medeiros perguntou quando o senhor vai fazer a exposição e o senhor vai aos diretores do Santander Cultural, e eu vi todo o seu memorial, a sua proposta, e o senhor não esconde nada, está tudo escrito ali, o senhor senta, reúne com eles e mostra realmente o que vai acontecer? Isso ocorre? Sim. Porque, em todos os estágios. Em todos os estados. Estágios. Estágios, né? Em todos os estágios que vai acontecer ou que não vai. A minha pergunta, não é nem minha pergunta, eu posso perguntar e fazer uma afirmação, até porque o senador Humberto estava aqui ontem. Quando a senadora Marta disse que ficou chateada porque o Santander recuou, recuou, e ontem eu tratei desse recuo. Por que recuou? Né? Por que os senhores recuaram? E uma pergunta do senador Zé Medeiros. Vocês, então, entenderam que lá não estavam tratando da classificação, menores de 18 anos, criança não pode entrar. Por que criança, se nós temos uma legislação? O banco entendeu isso e o banco, então, recuou por isso? Ele disse, não, né? Senador, é porque quebrou a agência, pichou a agência, que não sei o quê, agrediu pessoas, não sei o quê e tal. Não, estou insistindo na criança, o senhor está me falando de patrimônio, não é o meu, estou falando de criança. Não, porque não sei o quê, estou falando de criança, umas 3 vezes. E eu disse, então vocês não recuaram porque fizeram meia-culpa. E ele disse, o senhor Madureira, a mim, o responsável não sou eu, o responsável é o curador. Eu vi o vídeo. Você viu? O responsável é o curador. E ainda disse assim, o senhor está me obrigando agora eu virar o advogado do Gaudêncio, né? Não foi, senador Humberto? Porque se o senhor está dizendo que a culpa é dele, como? Gaudêncio levou uma mercadoria, apresentou para os senhores, sentou com os senhores e os senhores compraram. Vocês botaram 800 mil reais, agora o senhor está dizendo que a culpa é dele? Está escrito aqui, ainda mostrei para ele, olha aqui, ele não escondeu nada, está com todas as letras aqui. E o senhor está dizendo que a culpa é dele? E aí, o senhor disse que viu o vídeo, né? E ele... Eu fiz a pergunta objetiva, né? Se o senhor não for me responder objetivamente, não tem o menor sentido, porque eu estou contando ao senhor objetivamente. No guia de visita a essa exposição, tem uma palavra na introdução do curador, o senhor Gaudêncio, e nessa introdução ele admite que é uma exposição homoerótica. Vocês leram isso? De novo, senador, essa é uma responsabilidade do curador, né? É que nós, senador, nessas mesmas... Desculpe, uma empresa do tamanho da sua, com a respeitabilidade que tem, agora, botar a culpa só no curador não dá, não vale. Porque você, quando abre mão de 800 mil reais em renúncia fiscal, para poder dar para uma exposição e não sabe o que contém nela, só me desculpe. Sou um homem escolado, um homem inteligente, né? Agora imagine o senhor, eu aqui defendendo o Gaudêncio, né? Imagine o senhor. Agora ficar tudo na conta dele. Então é o seguinte, se ele afirma que tinha isso, então ninguém... Ela não foi, vocês não foram, não fizeram uma renúncia sabendo que estava renunciando, né? E que era esse tipo de exposição. E eu fiz uma pergunta ao senhor muito objetiva, que para mim clareia muito, e eu até encerro isso aqui. O senhor levaria seus filhos para ver aquelas imagens? O senhor tentar fazer uma comparação com o Museu do Holocausto não tem o menor sentido. Nós estamos falando aqui de imagem de criança sendo violentada, nós estamos falando de bestialidade. É uma criança sendo estuprada por 3 homens. Isso é que eu estou perguntando. Isso é CPI de maus tratos. Eu estou investigando isso. Então, eu quero saber até que ponto vocês sabiam que era isso ou que não era isso, para que eu possa formar juízo. Não, senador, quando nos trazem um projeto, foi o que o curador fez, é um curador conhecido, né? Ele traz um projeto com um guia, com algumas obras, né? E com uma temática. Nós aprovamos a temática, né? Nós aprovamos algumas... O senhor que aprova, o senhor leu que tinha essa palavra aqui? O senhor leu que tinha essa palavra na proposta dele? Homerótica? Não, eu na verdade não vi, senador. Mas o senhor aprovou um negócio... Eu aprovei... Nem o senhor sabe o que é. E agora dizer assim, a culpa é do curador, desculpe, agora é o Gaudêncio que vai ser crucificado. Se alguém tem culpa, tem que ter meia culpa do Santander. Foi o dinheiro que foi. 800 mil reais no negócio, vocês não sabiam nem o que era. Vocês rasgam o dinheiro? Joga dinheiro fora? O senhor me desculpa. O senhor me desculpa. Então, a minha pergunta e a minha colocação é nesse sentido. Eu confesso o seguinte, qual era o contexto daquelas obras? Você disse, publicaram coisas que não estavam lá, eram 5 no meio de quase 300 obras, né?
que são essas que o senhor comprometeu que vai nos enviar, e que chocou e criou toda essa celeuma, e que publicaram fora de contexto. A primeira pergunta o senhor respondeu, não tinha realmente essa classificação lá. Não tinha. E a segunda é, qual que era o contexto? O senhor se referiu a uma palavra específica que foi choque, né? Que causou um choque. O que causou o choque? O que causou um choque foi o fato de que essas obras foram retiradas da sua verdade e foram atribuídas a elas uma outra narrativa. E eu acho que é isso que é preciso, é um pouquinho, nesse caso até, Excelência, é um pouquinho mais complexo que contexto. Eu vou lhe dar um exemplo. Por exemplo, a obra da Bia Leite, que é a famosa, as duas pinturas que tem as frases criança viada, etc., elas sempre foram obras sobre o bullying, sobre a violência da criança, que a criança e pré-adolescente sofrem na escola, sobre todo esse processo de formação de indivíduos LGBT nessa fase do seu crescimento, no momento, inclusive, que elas mais precisam de apoio, e essa obra é uma denúncia. Mas aí eu acho que nós podemos falar, se o senhor me permitir, senador. Sim, eu queria só, se o senhor me permitir, dar mais um exemplo. Por exemplo, a obra da Adriana Varejão, que é a obra que talvez uma das que tenha gerado mais polêmica no processo de descontextualização, e aí eu acho, senador, se o senhor me permite, que nós todos fomos vítimas desse processo. À exceção daqueles que tiveram a chance de ver a exposição. Porque quando se retira um pequeno fragmento da obra da Adriana Varejão, que deve ter aproximadamente 10 por 10 centímetros, ao qual é atribuído a acusação de zoofilia, dizendo que isso é a pintura, não é a pintura. E isso é um fragmento que, quando retirado do contexto, retira dele uma questão muito fundamental, que aquela obra há uma série de cenas sobre a exploração, sobre as mazelas da colonização brasileira. É isso que está ali naquela obra. Essa obra sempre foi isso. Isso está escrito na história da arte. Tanto que essa obra histórica está escrito nos livros já sobre esse assunto. Eu acho que é preciso ser muito categórico aqui nesse momento e dizer o seguinte. Por exemplo, a obra do Fernando Baril, que é o Cristo, que ganhou uma imensa, extraordinária popularidade com essa exposição, ela é uma obra sobre o sincretismo religioso. Quando eu disse, senador, e eu usei essa expressão, e eu uso essa expressão com muita responsabilidade, e não na tentativa de me desviar da pergunta ou do assunto, quando eu disse ferir sensibilidades, quer dizer o seguinte, que a arte, ela não vai contentar todos nós. Ela não vai... por quê? Porque ela é um espelho, de uma certa forma. Então, quando eu me defronto com ela, eu vou projetar nela as minhas crenças, a minha história de vida, os meus preconceitos, a minha disposição com o outro ou indisposição e assim por diante.
criança tocando a mão, o pé e o tornozelo desse homem que está deitado no chão nu. O artista estava representando a performance La Bête, uma leitura interpretativa da obra Bicho, da pintora e escultora Lygia Clark. Uma mulher também aparece tocando o artista. Nas redes sociais, muitas pessoas protestaram, dizendo que a performance era inadequada para o público infantil. Deixa eu fazer uma pergunta, senhora. Uma pergunta de preocupação, né? Até porque acho que depois que isso tudo explodiu e chegou na mídia, chegou nas redes sociais, a senhora vai ter que ter um cuidado mais próximo da sua menina, até por causa de danos psicológicos que ela pode ter em função disso tudo que aconteceu, a figurinha dela ficou exposta e tal, até porque não tiveram esse cuidado, porque o Brasil é o seguinte, a lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que bandido de 18 anos estupra, sequestra, mata. Fala para a polícia, tira a mão de mim que eu sou menor, não conheço meu direito. E na hora que é preso tem que botar uma tarja no olho dele, porque ninguém pode identificar a cara dessa criança que confundiu uma chupeta com uma escopeta. Doutor, tá rindo inteiro? Acho que sim. Não, seu sorriso é de concordância comigo. Entendeu? De concordância comigo. Veja que contradição. Veja que contradição. Mas para ela, que é uma criança, que foi exposto a 3x4, assim, uma coisa, acho que nada viralizou mais do que isso. A senhora percebeu alguma mudança dela, assim, em função de tudo isso? E a senhora, como mãe, se arrepende de ter feito? Eu vou permanecer calada.